Cada uma delas tem algumas características específicas, apesar de que se você tem aqui esse AI Agent em formato tool e muda, por exemplo, para um conventional agent, ele vai ser exatamente o mesmo node, tá? Pode ser que alguns deles não tenham algumas dessas opções, porém, a forma com que ele vai tratar os dados é diferente. E eu quero que você entenda. Bom, primeiramente nós temos o Tool Agent, que é o nosso agente focado em ferramentas. Ele vai usar as ferramentas estruturadas para garantir uma precisão e consistência em tarefas complexas. Então, o nosso Tool Agent, que é essa primeira opção, ele sempre vai dar a preferência para conseguir manipular as ferramentas e trazer as informações tratadas em cima dessas ferramentas. Essa vai ser a prioridade dele, tá? Então, sempre que você precisar de precisão e consistência para suas tarefas complexas baseadas nas ferramentas eu digo em uma API externa. Então, vamos supor que você queira ter um agente que vai consultar uma API externa para te trazer algum resultado. Esse Tool Agent é uma ótima opção. Então, aqui nós podemos trazer um HTTP Request, um Code Tool, e eu vou te mostrar exatamente como fazer isso nas próximas aulas, ainda de forma mais avançada. Nós temos também o agente conversacional, é a segunda opção aqui, ó. Esse agente conversacional, ele é bem flexível e ideal para interações baseadas em conversas. Ele vai usar descrições simples para entender e responder os comandos. No nosso agente conversacional, nós teremos uma prioridade e velocidade de dados para uma conversa. Então, sempre que você quiser utilizar um agente relacionado a um chatbot, por exemplo, com o conversacional é o ideal, tá? Então, nós vamos trazer aqui alguns exemplos também do uso de um agente conversacional e ele vai dar preferência para esse tipo de comunicação mais ágil e fácil. Lembrando que aqui nós também podemos usar as ferramentas e a memória, porém a forma dele lidar com esses dados é diferente do nosso agente de ferramentas, que sempre vai dar preferência para trabalhar aqui com a tool e no caso do conversacional, não, né? Porque ele precisa responder mais rápido. Então, muitas das vezes ele pode consultar a memória em vez da ferramenta, conforme ele traz esses dados. Nós temos também a OpenAI Functions Agent, que é o nosso agente de funções da OpenAI. Ele é bem interessante para usar com os modelos da OpenAI em algumas tarefas que vão exigir saídas estruturadas e específicas. Então, aqui nós temos a opção de OpenAI Function Agent. E digamos que você precise tratar algum dado e formatar a saída desse dado. Ele não vai sair em um conjunto de caracteres. Ele precisa ter uma formatação específica. Então, você pode utilizar esse agente da OpenAI. Eu vou te mostrar também, com mais detalhes, para conseguir tratar e retornar um resultado mais satisfatório. Nós temos também o Plan and Execute Agent. Então, nós podemos filtrar aqui OpenAI Functions, Plan and Execute. Esse agente, ele vai criar um plano estratégico para realizar etapas complexas e sequências de uma tarefa, tá? Nesse caso aqui, o agente, ele não vai ter uma memória. Ele vai trabalhar somente com o modelo e com ferramentas, porque ele precisa trabalhar de uma sequência de requisições para todas as ferramentas compostas aqui dentro do agente, ligadas a ele. Então, ele não vai consultar a memória, ele vai sempre consultar as ferramentas de forma sequencial. Eu também vou te mostrar ele funcionando na prática. Nós temos o React Agent, que vai combinar um raciocínio e ação em um processo interativo. Ele vai resolver problemas de uma maneira estruturada. Então, nós temos aqui o React Agent, que também vai conseguir trabalhar com um modelo e uma ferramenta sendo tendo um processo interativo, ou seja, ele vai passando por cada passo e trocando informações entre essas ferramentas para conseguir resolver os problemas de uma forma lógica, passo a passo, bem estruturado. Eu vou mostrar para você também o React Agent trabalhando na prática. E nós temos aqui o nosso SQL Agent. Bom, você já deve ter ouvido falar em
em algum momento em SQL, nós usamos SQL em bancos de dados, tá? Então, é um agente especializado em interagir com os bancos de dados SQL e ele é perfeito para consultas e manipulações de dados eficazes. Então, nós vamos utilizar também o SQL Agent para trabalhar com dados SQL. E isso aqui pode colocar muita inteligência na sua operação. É bem importante você entender os tipos de agentes e qual é a funcionalidade, qual é a prioridade em execução e também em qual caso é melhor usar qual tipo de agente para que você consiga ter operações mais otimizadas. Em alguns casos, você pode utilizar diversos agentes para um determinado caso. A diferença é, enquanto melhor você escolhe, mais rápidas e mais precisas vão ser essas interações. Nas próximas aulas eu vou te mostrar, passo a passo, como utilizar cada tipo de agente. Te vejo nas próximas.